Processo seletivo para professor do estado de São Paulo tá dando o que falar. E o que causa pânico na maioria dos professores é a tão temida videoaula. Se você não sabe como fazer a sua videoaula, ou se já fez alguma vez e ficou alguma dúvida, porque afinal de contas, a VUNESP é diferente da FGV. Fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou explicar em detalhes de como fazer a sua videoaula da maneira correta e aí, quem sabe, garantir a nota máxima. Antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou a Carol, além de professora, sou psicopedagoga e nesse canal a gente traz assuntos relacionados à educação. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva, deixa seu like também, que isso acaba fortalecendo esse movimento aqui de professores. Eu sei que muitos professores tiveram as suas videoaulas prejudicadas, zeradas por algum motivo, mas hoje tem um passo a passo completo de como gravar com as principais informações e tudo para te ajudar a com certeza ter um desempenho muito bom na sua videoaula. Primeiro passo é entender o nosso cronograma de execução, tá? Então, gravei um vídeo anterior ensinando o passo a passo também de como realizar a inscrição de maneira correta, tá? As inscrições foram abertas no dia 18/5 e vão ficar até o dia 18/6. Tem aproximadamente um mês para inscrições e escolha do tema, né, da sua videoaula. Enfim. Aí, qual é o período que você vai poder enviar? Olha só, de 20/7, ou seja, em julho, nas nossas férias, hein, gente? Puxa vida! Até o dia 3/9, tá? Ou seja, vocês perceberam que o envio da videoaula é depois da aplicação da prova objetiva, porque a prova objetiva é no dia 16/8 de 2026. E aí sim, só lá em dezembro que sai resultado final e a classificação, tá bom? Então o que eu indico assim? Para que vocês não deixem para essa última semana aqui de 3/9, gente. Já vão se organizando, já vão vendo o que é possível, né, fazer, enviar e assim por diante. Porque a gente sabe que quando a gente deixa as coisas para a última hora, imprevistos acontecem. Eu indicaria gravar nas férias? Não, porque férias para mim é um momento de descanso e aí a gente precisa também relaxar um pouquinho, enfim, se desligar de tudo isso. Então, qual é a minha indicação? Assiste esse vídeo, entende passo a passo como funciona, assimila, se necessário retoma próximo da sua gravação da videoaula, porque agora seria assim um planejamento, né? O que a gente tem que pensar para gravar a videoaula? E aí, quando for chegar perto do dia da gravação, você retoma esse vídeo e pega os principais pontos ali para não esquecer de nada e atingir a sua nota máxima, tá bom? E olha só, gente, o envio, né, que a gente fala da videoaula, ele vai ser feito exclusivamente no site da FGV. Então, não deixe para a última semana, tá? Problemas com a internet acontecem, imprevistos na nossa vida pessoal também acontecem, então fica aí a dica para vocês. A escolha do tema, como um bom planejamento, lá no anexo 4. Então, aqui nós vamos nos atentar à seguinte observação. Antigamente, lá na VUNESP, tinha os temas, enfim, e aí nós, professores, podíamos usar a televisão como suporte, era para preferencialmente estar também na frente de um quadro negro ou quadro branco para fazer a explanação da aula. Aqui, esse anexo 4 já deixa as aulas prontinhas do material digital e a referência para você usar, para você se basear. Então, você pode usar esse material do anexo para realizar a gravação da sua videoaula. Então, esse vínculo também, ele é o quê? Ele é obrigatório, porque o conteúdo da videoaula deve ser um recorte direto do material digital. Então, você não vai gravar nada de diferente, não vai montar PowerPoint, não vai montar Canva, você vai pegar o anexo 4, que eu vou mostrar daqui a pouco, e você vai gravar a sua aula baseada nele. Ai, Carol, mas precisa ser todos os slides que estão lá nesse anexo? Não, você vai selecionar cuidadosamente, e aí eu vou chegar nesse passo a passo também, tá bom?
Além disso, né, a etapa de ensino. Então, certifique-se se o tema está correspondente ao seu ano série que você selecionou no ato da inscrição. Se você selecionou arte ou biologia, não dá para você gravar um vídeo de matemática. Então, muita atenção nisso. E para o professor que fez 2 inscrições diferentes, atenção, você vai ter que fazer 2 videoaulas, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Vamos, então, para esse anexo, Carol. Na onde está esse anexo? Está lá no site da FGV. Coloca processo seletivo, professor do Estado de São Paulo, você vai cair nessa abinha aqui, tá bom? Temos aqui, ó, no dia 13/5, aulas e materiais didáticos estudo de caso. Você vai clicar aqui e vai ter as aulas do seu componente, enfim, aquilo que você tem que fazer, tá bom? Eu vou clicar nessa primeira aqui, ó, de geometria de anos iniciais. Vamos ver. Temos aqui a aula 3 do 5º ano. Então, só retomar um pouquinho. Vocês estão vendo aqui, para os anos iniciais, só tem aula do 5º ano. Então, por que será que eles colocaram essas aulas, né? Eu acredito que foi com um objetivo específico. Muito está falando agora nesse momento sobre o cumprimento de metas, sobre resultados. Então, geralmente, os 5º anos são avaliados nos anos iniciais. Talvez seja por isso que quer entender o seu domínio em relação ao 5º ano na questão do aprofundamento, tá bom? Antes de retomar aqui para a aula, vamos lá para o PPT. Então, qual que é a estrutura? O que a sua aula tem que ter? Ó, duração de 5 a 7 minutos exatos. Gente, não pode ser 4 minutos e 59. Não pode ser 7 minutos e 1. Então, olha, usem essa margem de tempo a favor de vocês. Porque se passar dos 7 minutos, eles não vão assistir a conclusão e o fechamento da sua aula, a sistematização, tá? Ó, uma dica aqui de ouro. Tente ali cravar nos 6 minutos, 6 minutos e 30, nem 5 ali muito pertinho e nem muito perto do 7. Então, a gente tenta sempre o caminho do meio. Olha, outra recomendação é o take único. Não tem nada especificado no edital, mas é uma recomendação a gravação contínua. Sabe não ficar cortando as partes que a gente erra? Né? Às vezes trava numa palavra e a gente repete, tem que fazer novamente. Então, tente não fazer isso. Por quê? Porque a videoaula, ela é uma simulação real da sua aula. Então, lá na sala de aula, se você erra uma palavra, se você tosse, enfim, você continua e segue em frente, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E essa questão da fluidez, o item 31, tá? Então, às vezes, se tem muito corte, o professor faz ali tudo muito quadradinho, eles podem perceber que isso está impactando a fluidez do vídeo. Então, tenta gravar num take único só e vambora. A gente é professor, a gente sabe da aula. Às vezes, a gente olha, assim, esse edital, videoaula, e claro, tem receio, porque já aconteceu muita coisa ruim, mas, gente, somos professores, a gente sabe dar uma boa aula, né? Somos professores de excelência, a maioria já está dentro da rede, então sabe muito bem como funciona. O formato, apenas em MP4 ou MOV, né? Então, é um formato normal de vídeo, o máximo 400 MB. Então, muita atenção no tamanho, porque às vezes você grava numa resolução muito alta, 4K, e o vídeo fica muito grande. E aí você tem que compactar esse arquivo ou diminuir um pouquinho a qualidade para dar essa quantidade correta de tamanho, tá bom? Porque senão não vai. Isso aconteceu no Multiplica também. Alguns professores tentaram enviar o vídeo, mas o vídeo era muito grande e aí teve que diminuir um pouquinho a qualidade ou comprimir para dar o tamanho correto. Enquadramento, o celular é como? O celular é na horizontal, né? E você no plano principal o tempo todo. Então, você tem que estar ali na sala de aula, né? Simulando a sua aula o tempo todo, a câmera focando em você. O áudio, gente, aí é complicado, né? Às vezes tem alguns professores que têm autorização da direção, grava na escola,
tem ruído, enfim. Então, que você tenha uma dicção clara, se tá barulho, né? Tenta aproximar um pouquinho mais o celular, tenta falar um pouquinho mais alto, enfim. Tenta ter uma boa clareza para isso acabar não te prejudicando, porque se tiver muito ruído e ficar difícil o entendimento, aí é complicado, tá bom? Então, mais uma dica aí para você na hora de gravar é articular bem as palavras, falar mais alto se necessário. E olha só, esse aqui também é um ponto que não tinha lá no edital da VUNESP, que é a proibição do uso de IA, de inteligência artificial. Então não pode ter voz sintética, não pode ter avatar, não pode pegar uma cópia, Ctrl+V lá da IA e reproduzir na sua aula. Não, gente, muito cuidado. Então lembrando, nós já temos no anexo as aulas que estão embasadas para gravação. Não busca de fatores externos, nada, porque isso pode acabar te prejudicando e nota 0 é eliminação do edital. Se você está gostando desse vídeo, os conteúdos que eu tô trazendo para você está sendo relevante, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Mas, Carol, já entendi que minha aula tem que ter até 7 minutos, no mínimo 5, mas como que eu vou estruturar? Como é que eu vou fazer isso de forma prática? Tá? Então, vou passar aqui a estrutura, gente, o passo a passo de como organizar os seus 7 minutos para garantir a nota máxima, tá bom? Tudo que você tem que fazer. Ó, o começo, gente, introdução, a gente já sabe. Quando o PEC de qualidade vai lá assistir a nossa aula, ou quando a gente tem uma devolutiva também de observação de sala de aula, a gente sabe que tem alguns aspectos do apoio presencial que eles vão aparecer aqui e eu vou falar para vocês, ó. Então, primeiro, identificação. Nos primeiros 30 segundos, declare seu nome, componente curricular, o tema do anexo 4, que eu vou voltar lá daqui a pouquinho, e a série e o ano. Além disso, você vai falar os objetivos. Apresente claramente o que o seu aluno irá aprender nessa aula. Isso conta pontos na dimensão de organização. Contexto. Conecte o tema com a realidade do aluno ou com conhecimento prévio. Desperte o interesse imediato. Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente faz o seguinte, né? Olá, meus queridos estudantes do 5º ano A. Eu sou a professora Cecília de Matemática e na aula de hoje nós iremos estudar sobre prismas e pirâmide. Então, esse primeiro momento seria da sua identificação. Falei meu nome, falei a série, falei o componente curricular que está no anexo, enfim, então é isso. Você pode também colocar nesse momento escrito. Escrito aonde? Escrito na lousa, né? Deixa a legendinha ali. Então, de alguma maneira, essa identificação precisa aparecer, beleza? Segundo passo é apresentar o quê? Os objetivos. E aí, ó, agora eu já faço o recorte que a gente já pode ir lá para o material digital, ó. Lembra que eu falei que a gente não vai precisar ficar criando nada? O material tá aqui. Gente, ó, só avisando para vocês, eu não me aprofundei nessa aula, tô abrindo diretão aqui com vocês e exemplificando. Ou seja, se esse não é o seu componente, você vai se basear no que a gente está conversando aqui para gravar a sua videoaula. Se nós temos que apresentar os objetivos de aprendizagem, nós vamos falar, ó, os objetivos da nossa aula são, alunos, comparar figuras geométricas espaciais, tendo como referência seus elementos. Além disso, iremos comparar prismas e pirâmides de acordo com números de faces, vértices e arestas, e nomear pirâmides e prismas conforme o polígono da base. Então, olha só, preciso escolher todos os objetivos de aprendizagem? Não, posso falar 2, posso falar 1. Mas o importante é que esse objetivo de aprendizagem, ele seja explorado durante a aula. Porque não adianta nada, eu falo objetivo de aprendizagem, aí eu não toquei no assunto, não falei sobre nada, aí fica complicado o negócio, né? Depois disso, você vai recapitular, é a sessão para começar, você verifica os conhecimentos prévios do estudante.
Então, olha, vocês lembram que na aula passada nós conversamos sobre os sólidos geométricos, as suas planificações e como eles aparecem no nosso dia a dia? Sim, aí eles vão responder. E aí você vai interagindo com eles. Aí você pode realizar alguma dinâmica. Ai, muito bem, Felipe, é isso mesmo. Como se você estivesse numa sala de aula. Gente, parece difícil, né? Parece muita coisa. Mas, na realidade, é simples, porque é uma atividade rotineira. A diferença é que vai ter uma câmera ali apontada para gente e que os estudantes não estarão presencialmente ali. Outro fato importante, no edital aponta que os estudantes não precisam estar presentes. E ó, é bom que eles nem estejam mesmo, porque é uma simulação da sua aula. Então, esse momento é de explorar os aspectos, enfim, ver os conhecimentos prévios da aula anterior e assim por diante, tá? Então, olha, qual é o nome de cada figura? O que essas figuras têm de diferente? Ah, a base é diferente, Camila? Muito bem! E aí a gente vai trocando, vai fazendo esse jogo, né? Essa simulação. De repente, aqui nessa introdução, anos iniciais principalmente, já traz um objeto concreto, né? Traz a pirâmide ali, mostra, explora o visual, que isso também é muito bom. Mas ó, vamos lá para a segunda parte. Meio, que é o desenvolvimento e o foco. Então, a explicação. Essa é a hora do show. É aprofundar sobre o tema escolhido. Vai usar uma linguagem adequada, né? Nem muito infantil, nem muito técnica. Vai usar exemplos, comparações, analogia do cotidiano. Então, olha, em que lugar que vocês viram uma pirâmide? Alguém aqui conhece, já viu as pirâmides do Egito? Quais são? A quantidade de face que ela tem? E assim por diante. Vocês vão explorar. Lembrando, aqui são algumas ideias, são algumas sugestões de como trabalhar. Outro fator muito importante é realizar essa mediação pedagógica. Cecília, Maurício, Pedro, parabéns! Tira uma dúvida do estudante. Você entendeu? Sim, não? Então, olha só, né? Quantas coisas que vão entrando aqui, né? Após esse momento, seria a nossa síntese e fechamento. Então, a gente já está acostumado a fazer essa sistematização na aula, nas nossas aulas presenciais, normais, né? Nossas aulas reais. Então, faça um resumo final. Olha, então hoje nós aprendemos as características das pirâmides, aprendemos a quantidade de faces, de vértices, tal. Então vai explicando, faça um resumo de tudo ali que foi explorado tanto na introdução como no meio. E aqui é muito importante também essa parte, ó, dos próximos passos. Indique uma tarefa, um exercício ou material digital que será estudado na próxima aula. Gente, ó, então na próxima aula nós iremos lá para o Matifique e vamos realizar atividades envolvendo a planificação de sólidos geométricos para consolidar esse conhecimento. Ou você pode pedir para que eles façam uma atividade em casa ou que pesquisem relacionado a esse tema e realizem a metodologia ativa sala de aula invertida, por exemplo. Ó, então na próxima aula vocês vão se dividir em grupos, vão fazer uma pesquisa, vão apresentar aqui na frente, tá bom? Então, isso é muito bacana que tenha um desdobramento. E o encerramento, gente, que é o mais simples de tudo. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais pela aula de hoje e até a próxima aula. Então, manter energia, manter a animação. Trouxe um exemplo fictício de uma aula, enfim. Mas o que eu quero que você entenda, professor, é tentar ser o mais natural possível, que às vezes a gente fica nervoso, bate aquela insegurança, a câmera também é um fator que prejudica, né, o nosso desenvolvimento, enfim, mas é de uma maneira muito tranquila. Então, veja bem os objetivos que você vai selecionar, os conteúdos que você vai abordar, como vai ser esse aprofundamento que você vai fazer. Pensa o seguinte, professor, que você vai ter 1 minutinho para sua introdução,
introdução, né, para fazer toda aquela parte de se apresentar, ver os conhecimentos prévios, mais uns 2 minutinhos ali, 2 minutos e meio para o aprofundamento, onde você vai explicar a sua aula em detalhes, mais 1 minutinho e meio para o encerramento. Então, é jogo rápido, né? É escolher muito bem a proposta didática, articular isso muito bem, de uma maneira que fique clara para o avaliador. Falando em avaliador, mas o que é então que eles vão observar? Primeiro, a clareza e o foco. Se você explica de forma clara, organizada, diretamente relacionada ao conteúdo escolhido do anexo. Se eu estou falando sobre prismas e pirâmides, não tem nada a ver eu trazer um conteúdo relacionado à decomposição de números, entende? Então, tem que ter a clareza e o foco na aula, né? Estratégias. Você utiliza exemplos, comparações, recursos de forma intencional, atrativa e dinâmica, traz lá os prismas, traz as pirâmides, traz o objeto, deixa eles explorarem, deixa eles, enfim, manusearem, né? E isso é muito rico ali, né? Dentro dessa simulação. Terceira, mediação. Simula potenciais dúvidas de estudantes e apresenta estratégias claras para esclarecimento, 10 pontos. Então, ó, esse aqui é o coração, muita atenção, professor, daquilo que você tem que fazer para conseguir a nota máxima. Explicar de forma clara, utilizar exemplos, simular dúvidas de estudantes, essa interação com o outro. Aí sim, você consegue a nota máxima de 30 pontos, tá? Além disso, as penalidades e riscos. Então, o que eu posso fazer para perder, então, os pontos, tá? Menos 10, tempo insuficiente, foi o que eu falei. Se tiver menos de 5 minutos de duração total, você perde 10 pontos, né? Então, você vai planejar ali 6 minutinhos, tá bom? Além disso, ó, o uso de IA, o plágio, falha técnica. Os de IA a gente já comentou o que é. O plágio, né? Quando você copia de alguém, roteiros da internet, alguma coisa, né? Falha técnica, então verifica se o arquivo que você enviou tá tudo certinho nele, gente, né? Porque depois que você faz o upload do arquivo, dá para você verificar se foi certinho ou não. Se não foi, manda de novo, tá bom? Nesse momento, gostaria de falar com você, professor da educação especial. Por quê? Porque esse modelo que eu falei, ele vai servir, né, para os professores das disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, artes. Mas para educação especial, você precisa fazer um estudo de caso, tá bom? E aí, sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, como é que tem que ser esse estudo de caso. Então, gente, para candidatos do atendimento educacional especializado, vocês vão fazer o estudo de caso, que também está lá no anexo 4, tá? Quais são os casos? E aí você pode escolher um para realizar sua videoaula. Um fator extremamente importante é a questão da acessibilidade. Você vai priorizar o uso de recursos acessíveis. Então, se eu tenho um estudante com TEA, o que ele gosta? De estímulos visuais? Vou propiciar um computador, enfim. Como é que eu vou realizar essa atividade usando a acessibilidade, tá bom? Além disso, as barreiras. Identifique e apresente estratégias para superar as barreiras de aprendizagem. Então, qual que é a dificuldade desse estudante? O que eu posso fazer para ajudar? É um fator aqui muito relevante que vocês não podem deixar. Mas eu não vou ficar só aqui no exemplo não, hein? Eu vou entrar aqui no anexo 4, na área de educação especial, ó, que tá lá embaixo. Então, abre certinho, bonitinho. Estudo de caso número 1. Área de deficiência, transtorno do espectro autista. Estudante Paulo Alexandre, data de nascimento 8/8/2011. Então, olha o histórico dele. Paulo Alexandre, de 15 anos, diagnosticado 5 anos, com transtorno do espectro autista, nível 3 de apoio. Então, olha, vai destacando essas informações importantes para você realizar a sua videoaula pensando no Paulo Alexandre.
necessita de auxílio na locomoção, higiene, alimentação para realizar atividades escolares, né? Ele apresenta necessidade de previsibilidade, ou seja, ele precisa saber o que vai acontecer, precisa ter a rotina ali, tudo certinho para ele. E maior segurança diante as mudanças de rotina. Uma rotina, né, para estudante com transtorno do espectro autista é algo muito importante, eles não gostam de sair da rotina, né? Enfim, aí aqui, gente, vocês vão fazer a leitura de todo esse estudo de caso. Qual que é a sua dificuldade, então? Ele apresenta dificuldades na comunicação verbal e não verbal, além de interesses específicos e intensos, frequenta ensino regular, desde a educação infantil, reside com os pais, são participativos, tal. Ele tem maior engajamento e tempo de atenção quando os temas abordados correspondem aos seus interesses. E aí, quais são os interesses do Paulo? Ele tem hiperfoco em filmes de animais pré-históricos, possui sensibilidade auditiva e tátil em relação às texturas, areia, cola, glitter, o que causa desconforto e dificulta sua participação em atividades que envolvem o uso desses materiais. Ele pode apresentar desorganização emocional, situações que envolvem aglomeração, então o horário do recreio, intervalo deve ser difícil para ele, né? Excesso de estímulos sonoros. Então, em matemática, vamos lá. Ele demonstra interesse por geometria, principalmente pelas formas e recursos visuais utilizados. Em relação ao sistema numérico, necessita de mediação para associar símbolos matemáticos com as quantidades correspondentes. Em relação aos demais componentes, demonstra participação, tal, com apoio visual. Olha só essa palavra-chave. Então, ele precisa de apoio visual, contextualização em relação com os seus interesses, tá? No que se refere às ciências humanas, apesar de dificuldades, demonstra grande interesse por os temas relacionados à pré-história, gente. Então, aqui, ó, o próprio estudo de caso, ele já vai nos dando dicas de como fazer, de como realizar, tá? E por último, nós temos aqui a comanda, ó. Elabore uma videoaula simulando atendimento educacional especializado dirigido ao estudante, apresentando inicialmente o caso e organizando uma proposta clara. Começo, desenvolvimento e encerramento. Então, o que eu falei para os outros componentes cabe aqui também. A explicação deve considerar as barreiras de comunicação, sensibilidade sensorial e tudo isso, tá bom? Então, a estrutura, ela é a mesma, de 5 a 7 minutinhos, porém o que muda é que vocês não vão pegar uma aula ali do material digital, vocês precisam elaborar uma proposta de intervenção para esse caso específico, porque cada criança dentro de um atendimento educacional especializado é um indivíduo único, vão ter suas dificuldades, mas também vão ter ali as suas facilidades. E esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu tenho certeza que vai ajudar outros colegas também. Então, o que você vai fazer? Vai compartilhar esse vídeo com outros professores, no grupo de professores ou de outras pessoas que podem se interessar por esse conteúdo. Mas se depois desse aulão completo de como tirar a nota máxima do processo seletivo ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te responder. Lembrando, teremos um aulão aqui completo com os autores, então fica ligado, se inscreva aí para você não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.